A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Como vocês estão? Estou com saudades e hoje eu vou falar aqui um estudo 4 que é a origem, queda e restauração do ser humano e se encontra no Doutrinal. O versículo que eu estarei lendo é em Romanos 5,18 que diz: Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então hoje aqui vou falar sobre a origem, a queda e a restauração do ser humano. E de acordo com as escrituras sagradas, o ser humano, homem e mulher, é um produto da criação de Deus. Ao ser criado, saiu das mãos de Deus, puro, santo e destinado a viver para sempre. E assim teria sido se não tivesse desobedecido à ordem divina. Agora, na condição de pecador, o homem necessitaria de alguém que o redimisse dos seus pecados, remir e salvar o que pelos pecados se afastaram de Deus. Foi a missão de Jesus Cristo na terra. Iniciando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a origem do ser humano. Então, o ser humano é obra exclusiva de Deus. Não é da obra de Big Bang, não é obra da natureza. Ele é obra exclusiva de Deus. Foi Deus que criou e isso se encontra nas Escrituras. A criação é um ato consciente de Deus. Então, assim, não é um processo evolutivo da natureza. Partiu de um prévio planejamento da triunidade. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando no sexto dia, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis 1:26. O primeiro capítulo de Gênesis, ele revela o propósito da criação do ser humano. Nesse texto, Deus declara que o ser humano ele deveria ser fecundo, multiplicar-se, ele dominar sobre os demais criaturas. E Deus também deu funções ao homem para cultivar a terra e cuidar do jardim e nomear os animais. E para mostrar o valor que atribui ao ser humano, Deus lhe concedeu capacidade de governar sobre a terra. Ele ocupa uma posição privilegiada. Então, o homem está ocupando essa posição e isso implica na responsabilidade sobre as demais obras de Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, assim, a obra de Deus, a criação do homem, ela foi especial, sem precedentes. Então, esse verbo de formou, ele fez lembrar o oleiro, né, que com as suas próprias mãos molda uma obra artística e ali no final, quando ele conclui aquilo, então o artista olha e vê a sua obra e da mesma forma Deus, ele forma com as suas mãos habilidosas o homem e ele sopra aquele sopro caloroso, pessoal, com a proximidade do contato, face a face ali com o homem. Formar do pó foi um passo importante, mas o pó estava longe de ser um homem. Com o seu sopro, Deus comunicou a sua própria vida, dando aquela massa que não era nada, ele dá-lhe o sopro de vida. O nome do primeiro homem é Adão. Adão significa retirado, tirado da terra. Ele foi criado a partir do pó. Então ali, além de relatar a criação do homem, lá no capítulo 2 de Gênesis, também relata a criação da mulher. Então, o texto ali, segundo o texto, ela foi criada após o homem, mas tem as mesmas características inerentes a ele. Tem o mesmo valor e posição,
perante o Senhor, eles não são diferentes. Para Deus, homem e mulher, eles são iguais. Eva, ela também foi feita a partir do material pré-existente, que é a costela do homem, e formada por Deus. O que tornou Adão e Eva seres viventes foi o fôlego de vida. Outra característica também do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, essas palavras aqui, essa imagem e semelhança que entendemos que o homem herdou de Deus, não a aparência física, mas as facetas também da sua personalidade e cognição, que são os pensamentos, as emoções e o livre-arbítrio, né? E o arbítrio. Além disso, foi doado a natureza espiritual para conhecer a Deus. Então isso é maravilhoso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós não somos robôs, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos optar o que queremos. Às vezes temos a opção de escolher o lado errado, mas nós temos o livre-arbítrio para isso. Agora eu vou falar sobre a queda do ser humano. Então, assim, lá nós estudamos a criação do mundo e agora nós vamos tratar dessa queda. E o vilão dessa queda é Satanás, né? O diabo, ele foi o primeiro a distorcer as palavras do Senhor. A mulher, ela reage corrigindo a distorção. Lá em Gênesis 3, 2 ao 3, diz assim, que do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva, ela leva tão a sério essa ordem de Deus que ela aumenta, que fala assim, não pode nem tocar, nem tocareis nele. Então, assim, distorcer a palavra de Deus já tem sido feita há muito tempo. Então, desde o princípio do mundo acontece isso. Muitos líderes de igrejas também, eles acabam proibindo aquilo que Deus permite e permitindo aquilo que Deus proíbe. Numa atitude irônica e desrespeitosa, o diabo afirmou, certamente não morrereis, né? Se você comer do fruto lá, não vai morrer. E ainda acrescenta, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, lá em Gênesis 3, 4, 5. Que mal tem? Não precisa, é só comer. Então, mentir é algo que sempre foi um ato detestável. Então, a mentira é um pecado cuja origem é o diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, assim, ao invés do homem, aí chega assim, de se reconhecerem culpados e confessarem os seus pecados, um joga para o outro, né? A mulher joga para a serpente, o homem joga para Deus, fala assim, Deus, isso aconteceu porque foi a mulher que tu me destes. Então, assim, aí Deus fala, e disse, por que fizeste isso, né? A mulher lançou a culpa sobre a serpente e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou. Eu comi, lá em Gênesis 3:13. O homem, por sua vez, lançou a culpa sobre o próprio Deus. Ao homem Deus inquiriu, quem te mostrou que estava nus? Comeste tu da árvore que te ordenei para não comer? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore, ela me deu o fruto da árvore, né? E eu comi, lá em Gênesis 3, 11 e 12. Então aí Deus fala, né? Que fala, depois de ter ouvido todas essas desculpas, daí fala assim para a serpente, né? Serpente, maldita serás mais do que toda bestas e mais do que todos os animais do campo. Depois sentenciou o diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E para a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará a luz a filhos. E o homem disse, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás de todos os dias da tua vida. Então, assim, Adão e Eva,
assim como toda a humanidade, deixaram de ser livres e passaram a ser escravos do pecado. Por isso, todos nós nascemos na natureza pecaminosa e escravos do erro, espiritualmente mortos. Mas há um plano de salvação, há um plano de restauração do ser humano. E nesse plano, Deus envia Jesus Cristo. O primeiro casal ele ficou sujeito à morte com todos os seus descendentes. Então, todos foram receber esse pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, lá em Romanos 5:12. Mas o plano de salvação foi elaborado pela Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou mais precisamente, pelo conselho de Deus. Jesus é apontado como o único caminho de retorno a Deus. Então Jesus, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Então somos criação de Deus, assim como todos os demais seres que povoam os céus, a terra, o ar e os mares. O pecado, ele escraviza, assim, ele gera desconforto, insegurança, medo, sofrimento e morte. Mas a misericórdia de Deus, ela é maior. A graciosa restauração de Deus, o gesto de amor e misericórdia demonstrado por Deus de enviar seu Filho ao mundo com a missão de nos salvar, foi algo que jamais poderemos esquecer. Então, nós somos gratos a Deus. Éramos inimigos de Deus e por isso estávamos destinados à morte eterna. Foi graças ao sacrifício de Jesus Cristo que fomos restaurados e reduzidos à nossa condição original de filhos de Deus e herdeiros de suas promessas. Graças a Deus, porque o Senhor, ele tem esse plano de salvação para a nossa vida, tem plano de salvação para a tua vida, para a minha vida, e nós temos a perfeita sabedoria que um dia nós vamos poder, junto com o Senhor, estarmos lá, vivendo em harmonia. E nesse momento eu vou estar fazendo uma oração. Senhor, eu te agradeço, Deus, pelo Senhor ter esse plano de salvação para os teus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor providenciou, ó Deus, um meio para que nós tivéssemos a vida eterna, e eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu tenho a certeza que nesse mundo, com todas estas aflições, eu tenho uma certeza, uma convicta esperança de que um dia eu posso reinar, viver com o Senhor, viver na cidade santa, Senhor. E por isso que eu te agradeço, eu te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada. Amém. E eu deixo um beijo e um forte abraço e espero encontrar com vocês. E assim, se vocês estudem, ouçam, assistam vídeo, nós estamos à disposição ali para ouvir os comentários, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, mas assistam os vídeos. Beijos, tchau!